Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda nos fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa focado que traz as revelações da Palavra de Deus, porque o próprio Deus, o nosso Senhor, Ele é a sua palavra. A palavra que cura, que transforma, que traz restituição, a palavra que muda a vida das pessoas que a obedecem. E vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos lá, defenda-se, mas defenda-se evangelizando. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo 1, diz assim: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Era Paulo, se defendendo das acusações. E lá em Mateus 27, 11 a 14, revela também que o Senhor Jesus, quando foi acusado, quando foi injustiçado, ele não se defendeu. Isso até maravilhou Pilatos. O Senhor deu exemplo e ensina de que perante certas situações, certas pessoas, já até informadas, não adianta a defesa, e sim entregar a causa a Deus. Isso evita discussões, evita contendas. Afinal, Pilatos e todos sabiam que não havia culpa alguma no Senhor. Mas em outras situações de pessoas mal informadas ou até desinformadas, é necessário esclarecimento para que a versão do inimigo, que é uma mentira, é fofoca, para que essa versão não prevaleça. Paulo se defendia perante o povo, perante os reis, perante as autoridades, mas, sabiamente, ele usava a sua defesa como uma excelente estratégia de evangelismo. Paulo pregava a palavra, falava de Jesus em todas as oportunidades, principalmente nas suas defesas. As defesas de Paulo eram verdadeiras aulas de evangelismo. E nós devemos aprender com Paulo, irmãos. Quando tiver que esclarecer ou você tiver que se defender, aproveite a oportunidade para dar um bom exemplo e fale de Jesus. Fale de Jesus para os acusadores, para os perseguidores, pois eles são os que mais precisam. Uma conversão de um perseguidor acaba com a perseguição. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que passou de perseguidor a um aliado. Não perca a oportunidade de falar do Senhor e da sua palavra, de seus ensinamentos e objetivos, toda vez que você tiver o direito à palavra. Não se justifique, apenas esclareça. Quem te justifica é o Senhor. Mas use a sua defesa para evangelizar, para levar o conhecimento do Senhor para aqueles que precisam. Irmãos, não entrem em contendas, não entrem em discussões por filosofias, por discussão de religião. Pregue a palavra do Senhor. Então, abra mão do seu eu para colocar Jesus à frente. Evangelize, pregue a palavra do Senhor. Responda com aquilo que o Senhor te dirigir a falar. Nunca entre em contendas e discussões, porque o único que vence discussões e brigas é o inimigo. Vamos orar, irmãos.
Pai amado, Pai querido, nós agradecemos a oportunidade, Pai, novamente de trazer uma revelação da Tua Palavra, Senhor. E nós pedimos cada vez mais, Senhor, que o Senhor dirija as nossas palavras, Pai. Que nós possamos, cada vez que tivermos o direito a falar, que nós falemos de acordo com a Tua Palavra, estejamos evangelizando em todo momento, levando o Teu amor, Pai, levando a Tua Palavra às outras pessoas, que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo e acabamos entrando em contenda, Senhor, mas sim dando um bom testemunho, Senhor, da Tua Palavra, que nós sejamos testemunhas da Palavra de Deus, Senhor, sempre, em todos os momentos, Pai. Nos ajude a nos falarmos cada vez mais da direção que o Senhor tem nos dado, Pai, e tudo isso para a honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Fiquem conosco. Vamos assistir a mais uma pregação que foi feita lá na nossa igreja, uma mensagem do Espírito Santo para a sua vida. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória vive em mim. Segundo Reis 4, 27 e 28. Mas antes de nós lermos, eu vou resumir a história até chegarmos aqui. Eliseu estava passando pela cidade de Sunem e havia lá uma mulher, né? Sendo ela uma sunamita, sendo da cidade de Sunem. Ela viu o profeta Eliseu. O Eliseu estava junto com Geazi, que era um aprendiz dele, e pelo tudo que ele estava fazendo, pela forma dele de se portar, ela viu que ele era homem de Deus. Acolheu ele na casa dela, o alimentou, o tratou muito bem. E ele quis recompensá-la por isso. E chegou nela e falou: pede o que você quiser. E ela disse: não vou pedir nada, né? Ela não pediu nada. Aí Geazi lembrou e falou para o profeta: olha, profeta, ela não tem filhos e o marido dela é velho já. Aí ele olhou para ela e profetizou na vida dela que ela teria um filho. Ela até nesse momento ela vira para ele e fala: olha, profeta, não me enganes, não minta para mim. E ele profetizou que ela teria um filho. Ela teve este filho cresceu. Nesse meio tempo, Eliseu saiu da cidade, foi embora junto com Geazi. Esse filho cresceu, adoeceu e morreu. E aí nós continuamos dando aqui e ela vai atrás do homem de Deus. Então nós lemos aqui, no versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela:
Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Irmãos, a sunamita aqui, ela estava passando por um momento de grande sofrimento. Ela estava passando por uma dificuldade, por uma dor muito grande na vida dela, porque o filho dela estava morto em casa. Inclusive aqui no texto diz que as pessoas, quando ela chegou nas pessoas, perguntavam para ela, vai tudo bem? E ela com o filho morto em casa, ela falava, vai tudo bem. E ela foi atrás do homem de Deus. O profeta deu aquela profecia, ela teria algum filho, teve o filho, aí o filho vai e morre, ela vai atrás. E vamos nos colocar no lugar desta mulher. Perder um filho, morrer uma pessoa que nós amamos, né? Aqui quase todos somos pais, mães. Morrer uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que você ama muito. Qual é a nossa situação? Qual é a nossa posição quando nós perdemos alguém? Um momento de morte de uma pessoa que nós amamos. Muitas pessoas, irmãos, quando não têm a direção de Deus, se desesperam, ficam em situação lamentável. Mas a sunamita não, ela foi correndo atrás do homem de Deus. Ela foi correndo atrás de uma direção de Deus. Enquanto pessoas ficam chorando, ela foi lá, atrás de saber. Então, nós devemos olhar para a situação da sunamita e conosco a mesma coisa. Nos momentos de perda de pessoas que nós amamos, nós devemos ir atrás de quem vai resolver, de quem vai estar trazendo o consolo para nós, que é o Senhor. E nesse caso aqui nós vemos que ainda era mais difícil, porque se nós olharmos pela ordem natural da vida, normalmente são os filhos que enterram os pais. Aqui ela tinha recebido um milagre, que o filho veio de uma forma de profecia e tudo, e ela estava enterrando um filho. Para um pai e para uma mãe, enterrar um filho é mais doloroso ainda. E o homem de Deus, o que ele fez? Ele deu direção para Geazi, que é o aprendiz, vai lá, pega o meu bordão, coloca sobre o menino. E ele fez e não adiantou. E a sunamita desistiu? Não, ela fala aqui no versículo 30, vamos dar uma olhadinha. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela não desistiu, não, eu quero uma direção de Deus, eu quero ver um milagre de Deus. E ela não saiu diante dele, não saiu da presença do lado do homem de Deus, enquanto ela não viu esse milagre acontecer. Não saia, irmãos, da presença de Deus. Não deixe de buscar a Deus no momento de perda. Não desista do milagre nunca. Busque-o. Busque a direção de Deus. E nós vemos aqui no versículo 36. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e ele disse, toma teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Ela não desistiu do milagre, o profeta foi com ela até a casa, ele subiu em cima do menino, soprou nos narizes, ele teve a direção de Deus, e essa criança ressuscitou, e ele foi lá e entregou o filho vivo para a mãe. O homem de Deus, ele fez o quê? O que nós devemos fazer? O que fazer nesse momento? Deus deu uma direção, por isso que aconteceu aquele milagre. E a sunamita? Aqui nós vemos no versículo 27, quando ela perdeu o filho, ela foi para onde? Ela foi parar nos pés do Eliseu. O que acontece? O que é estar nos pés do Eliseu aqui? Irmãos, nós devemos olhar a situação dela. Você vê que ela de novo, no finalzinho, veio ela e se prostrou aos pés. Ela olhava ele como um homem de Deus. É a nossa situação. No momento de perda, nós devemos estar diante do Senhor, estar prostrados aos pés do Senhor, nos colocarmos diante do Senhor e nos humilharmos, rasgar o nosso coração, porque é aos pés do Senhor que nós temos direção de Deus, né? Então nós devemos nos prostrar sempre, buscando a direção de Deus nesses momentos difíceis. Vamos dar um pulinho em João
19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, quem, irmãos, que é o discípulo a quem o Senhor Jesus amava? João. Ele estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, para Maria, aquele momento era também de muita dor. Ela estava perdendo o filho dela estava lá na cruz, ele ia estar morrendo. E para todos que estavam ali em volta, o Senhor Jesus ia morrer. Muitas vezes ele falava: eu vou morrer, né? Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas as pessoas não criam. Mas então eles estavam no momento do quê? De perda. Ele estava na cruz, ele ia morrer. E isso, provavelmente, irmãos, um momento de maior sofrimento na vida, na nossa vida, é quando nós perdemos alguém que nós amamos. Dói muito, é muito sofrido a perda, essa separação das pessoas que nós amamos. Mas foi exatamente nesse momento de dor e sofrimento que o Senhor Jesus deu instrução para eles. Né? Ele estava lá na cruz, mesmo assim o Senhor estava dando direção. E existem muitas pessoas que às vezes nós vemos sofrendo com grande sofrimento, com perda na família, com perda de amizades, em locais de trabalho e tudo, que só vão buscar o Senhor quando perdem alguém. E glória a Deus se buscarem ao Senhor, porque se buscar vai ter instrução. O Senhor vai estar instruindo, vai estar mandando o que? O Espírito Consolador, para que essa pessoa possa suportar este momento de perda. Não era o caso deles aqui, porque tem muitas pessoas que só buscam. Eles não, eles andavam com o Senhor Jesus o tempo todo, estavam na presença do Senhor. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que no sofrimento, no momento de grande dor, o Senhor fala conosco. Quando nós estamos aos pés da cruz. Fala bem aqui que a Maria e todas elas estavam junto à cruz. Elas estavam aos pés do Senhor. E é nesse momento de estar nos pés do Senhor Jesus é que nós temos as instruções. Vocês dão uma olhada que ele olha lá, o Senhor Jesus está lá em um momento triste, dolorido, com grande sofrimento no corpo. Ele olha e pela direção que o Espírito Santo Deus, ele olha e ele fala: bom, deixa eu instruir a minha mãe nesse momento de dor. Ele fez a mesma coisa que o profeta também. Ele devolveu, ele deu um filho para Maria. Maria, eis aí João. Eis aí o teu filho. E para o João a mesma coisa. Ele olha para João: você está me perdendo, mas eu vou restituir essa dor da perda. Eis aí a sua mãe. E João foi e cuidou, ficou cuidando dela. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, ele olhou lá, ele viu, olhou a busca deles por um consolo e viu a dor que eles estavam sentindo. E o Senhor Jesus, ele vê a nossa dor e ele vê a nossa busca em todo o tempo. No momento de sofrimento, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, porque é Ele quem nos dá a direção, é Ele quem traz o consolo através do Espírito Santo. Nos momentos de dores, nós devemos estar aos pés da cruz. Aí nós podemos olhar e fazer mais ou menos um paralelo entre as duas histórias. Se nós olharmos a Sunamita e a nossa irmã Maria, as duas tiveram um filho por meio de profecia. Foi profetizada a vinda do Senhor Jesus, foi profetizado para Maria que ela teria o Senhor, e o profeta também falou para a Sunamita. E como em forma de milagre, já que diz lá da Sunamita que o marido dela já era velho. Então foram milagres que as duas receberam do filho.
As duas estão no momento de perda aos pés do Senhor. Ou seja, elas se prostraram. Elas não saíram loucas por aí, falando, aquela coisa. Elas se prostraram, elas se colocaram diante do Senhor no momento da perda. E o homem de Deus, lá, ele devolveu o filho vivo para a sunamita. E o próprio Senhor Jesus, ele dá outro filho. E ela não perde o filho, porque o Senhor Jesus continua vivo e continua nos instruindo. Ambas as mães, elas estavam aos pés do Senhor, ouvindo instruções do Senhor. Irmãos, então, quando nós perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém que nós amamos, ou quando nós estamos ao lado de pessoas que estão perdendo, que perderam alguém, que nós possamos, quando é conosco, que nós estejamos diante do Senhor, buscando ao Senhor. Tem muitas pessoas que falam do momento de luto, né? E não saem nem de casa. Fica numa tristeza profunda. Essa tristeza profunda, lógico que é muito triste, dolorido, até assim, eu acho que uma das piores tristezas que eu tive, assim, de dor de perda, foi da minha mãe, só que eu não conhecia o Senhor, né? E o que eu fiz? Para passar a dor, eu bebia. E eu fui chorar verdadeiramente a dor da minha mãe, depois que eu me converti, anos depois. E dói, e depois passou, irmãos, porque eu entreguei aquela situação nas mãos do Senhor. Não foi, lógico, no momento, mas eu olhei assim e falei, como é diferente você se segurar, não que diminua a dor, mas o consolo. O Senhor Jesus, quando ele falou, eu vos enviarei o Consolador. Glória a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e quando nós nos separarmos de alguém que nós amamos muito, o Senhor envia esse Espírito Consolador, o Senhor envia, nos dá instrução para sabermos o que fazer nesse momento, qual a direção e como enfrentarmos. Se for para o Senhor ressuscitar alguém, glória a Deus, ele vai fazer. Se for para tirar alguém de uma cama que os médicos já desenganaram, o Senhor vai fazer. Mas nós, em momento algum, devemos sair da presença do Senhor. E é estar ali, irmãos, aos pés do Senhor Jesus. Vocês imaginam quanto elas, naquela época, rasgavam vestes, batiam no peito, rasgar o coração diante de Deus. E falta, às vezes, muito para nós, essa forma de nós nos entregarmos em oração e buscar falar para o Senhor o que está doendo no momento da perda. Muitas pessoas colocam em oração alguma coisa tão pontual, certinha, e o Senhor quer que dentro das nossas orações, da nossa busca, do nosso clamor a Ele com dor, é instruído o que está passando com a gente, é ser descritivo. Senhor, está doendo, Senhor, não estou aguentando, como é que eu vou suportar? Me dá forças. Você tem que descrever na oração. O Senhor quer ouvir que você confia nele, porque às vezes a gente fala mais para o amigo do que fala para Deus. Então, irmãos, se nós passarmos, quando passarmos, que todos nós só não vamos passar pela morte, porque dizem, né? É ruim falar de morte, é tão bom falar da alegria, de todas as bênçãos, de tudo, de cura, de transformação, da salvação, mas existe a morte, como diz, todos nós passaremos. Se o Senhor Jesus voltar, nós não passaremos pela morte, nós seremos arrebatados todos aqui, amém? Então, que nós possamos, irmãos, nesses momentos de dor, colocar nas mãos do Senhor, pedir para que o Senhor envie o Espírito Consolador para todos nós, irmãos, e lembrar que o filho, quando estava ali, quase morrendo, instruiu, mas hoje ele está vivo e nos consola de todas as dores. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja, volta. Não importa o que aconteceu com você, volte para a igreja, volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando e você não pode ser deixado para trás.
volte. Não importa a placa, o nome da igreja, volte. Volte para a casa do Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor, um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor.